esses desdobramentos, eles podem ser gravíssimos, profundos, né? Potencialmente desestabilizadores em múltiplos níveis, Vitor. Não se trata apenas de um conflito bilateral, isolado, né? Mas de um movimento que atinge o equilíbrio sistêmico, eu diria, de todo o Oriente Médio e por extensão, né, a própria arquitetura da ordem internacional pós-45, como eu já disse na sua pergunta anterior, na minha resposta. Então, eu vejo, em primeiro lugar, o risco de consolidação interna do regime iraniano, muito pelo contrário do que eles queriam. Digamos, o tiro saiu pela culatra. Eles Uhum. queriam, né, derrubar o regime, mas a agressão ela deverá, a meu ver, fortalecer ainda mais o que a gente tinha no Irã, né? A história mostra que ataques externos tendem a fortalecer nacionalismos e coesão interna no país, inclusive entre setores críticos do próprio governo. Eles conseguiram esse desafio que era tão quase impossível, né? Os setores críticos ao governo, eles estão repensando e apoiando. Em vez de enfraquecer Teherã, a agressão estadunidense, israelo-estadunidense, que nós vimos ontem, né, ela pode radicalizar a resposta em legítima defesa, como já estamos vendo, e está sendo proporcional, a gente pode pensar numa proporcionalidade, poderá acelerar decisões estratégicas também, inclusive no campo nuclear iraniano, tá? E que estavam sendo negociados muito bem quando explodiu tudo isso. Estavam em negociações, poucos sabem, né? Mas estava em negociações diplomáticas. E também ampliar o apoio a atores, né, aliados na região. Você pode ver já a movimentação de Iêmen e outros que já estão ali em apoio ao Irã. A gente pode até mencionar também a própria China, né? E outros. Políticas de mudança de regime, frequentemente, né, a gente sabe, produzem efeito inverso àquele que se pretendia. Então, eles não são amadores, eles sabem que esse efeito poderia surtir, mas a pressão ali, que a gente não sabe, ainda está um pouco, né, nebulosa, o que levou ao presidente dos Estados Unidos a tomar uma decisão tão burra, eu diria burra, a ponto de haver especulações que estão aí pela rede social, você deve ter visto que Uhum. alguma chantagem forte por parte de Netanyahu deve ter acontecido, de modo que ele tomou essa decisão burra, burlando as próprias leis internas. Então, o efeito parece que vai ser ao contrário do pretendido, a coesão interna, né? Vai ampliar instabilidades, ressentimentos, né? E ciclos de retaliação. E vai poder alegar legítima defesa. Em segundo lugar, eu poderia também citar, eu considero bem plausível, uma escalada regional. A gente já vê Uhum. grupos um tomando lado com o outro, né? O Irã ele possui capacidade de influência indireta em diversos teatros ali, né? Golfo Pérsico, você vê Iraque, Síria, Líbano, Iêmen, e a agressão, nós já podemos ver que está saindo do controle até, tá indo, você vê vários alvos ali que já foram afetados, já tem hotel de luxo bombardeado em Dubai Uhum. e o aeroporto do Kuwait, quando eu vi aquela imagem, eu que Uhum. já frequentei tanto aquele aeroporto, eu visualizei o lugar que eu fazia check-in bombardeado, imagina, então isso as pessoas vão acabar tendo essa consequência. Eu venho militando defendendo os direitos dos palestinos contra o genocídio que está em andamento em Israel, que ainda está acontecendo, e muitos comentários nos meus seguidores falando, mas o que isso tem a ver com a gente? Tudo tem a ver. Tem brasileiros que estavam em pleno Oceano Atlântico, dentro de um voo, e o voo retornou para o Brasil. Uhum. Afeta o mundo todo.
O Bolsonaro foi eleito em 2018 com apoio de quem? Da potência ocupante, prometendo que ia transferir nossa embaixada de Tel Aviv para Israel e fazer outras loucuras em relação ao sionismo, burlando o direito internacional, prometendo absurdos contra a política externa brasileira. Então, isso afeta a gente muito. O Irã tem apoios, ele não atua isoladamente, ele está inserido numa rede geopolítica que, se a gente for pensar de uma forma mais ampla e em várias dimensões, é uma rede, uma geometria geopolítica que envolve Rússia, envolve China, né? Você vê o Estreito de Malaca, a China depende daquilo ali, a alternativa terrestre para os escoamentos da China é terrestre, é via Irã. Nós temos também, o Irã é o segundo maior detentor da reserva de gás mundial. E esse gás não está concorrendo hoje com a Rússia, né? Então, a Rússia precisa ter parcerias com o Irã para que. E o Irã não pode cair na mão do Ocidente, porque em caindo, a Rússia, que tem no gás um dos seus pontos mais fortes para negociação e poder, vai por água abaixo, porque os Parlev, dinastias Parlev que retomarem o Irã vão entregar de bandeja o gás para o Ocidente. Então, temos que pensar uma rede geopolítica que envolve o Irã em vários aspectos, e além deles, eu diria também o próprio Sul global. Não podemos dissociar o Sul global do Irã. O Irã, inclusive, está no BRICS, né? Então, a agressão de ontem, ela pode acelerar, sim, a consolidação de alianças, eu diria, alternativas ao que temos hoje, ao eixo atlântico, eu diria, né? Ali, OTAN, Atlântico, esse eixo, a gente pode fortalecer mecanismo, né? Como a própria Organização de Cooperação de Xangai, ou até mesmo os BRICS ampliados, né? E aprofundar essa transição para uma ordem multipolar. E do ponto de vista estratégico, eu entendo que os Estados Unidos eles arriscaram perder capital político e legitimidade internacional. Você vê muita gente contra o que aconteceu, até quem era favorável à política mais estadunidense, né? Nem o Congresso americano, como eu já disse, está apoiando o Trump nessa alucinação que foi ceder aos chamados de Netanyahu, né? Ainda não sabemos se foi por chantagem, né, por causa dos arquivos Epstein ou por pressão lobista bilionária, que de outro lado também pressiona o Trump para ele agir em termos pró-Israel, né? Então, o uso da força fora dos parâmetros estritos da Carta da ONU é gravíssimo e reforça essa percepção de seletividade normativa e de erosão absoluta do direito internacional. Esse comportamento do Trump só faz enfraquecer a credibilidade moral dos Estados Unidos e reduz a sua capacidade de liderança diplomática, né, como sabemos. Mas não podemos esquecer que quando o Irã foi atacado, as negociações diplomáticas entre Estados Unidos e Irã estavam a todo vapor. E, de repente, foi atacado. Foi como aconteceu da outra vez, né? Então, quanto mais o Washington recorre à força como opção, mais eles estimulam, né, outros atores a buscarem autonomia estratégica, inclusive por meio de desdolarização, cooperação militar alternativa. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.